que eu vou dar início ao assunto dessa noite, tá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, e ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É dessa maneira, através do amor, que as pessoas saberão, nos reconhecerão como discípulos de Cristo, pelo fato de nos amarmos uns aos outros. Interessante que na oração sacerdotal de Jesus, oração sacerdotal foi a última oração que Jesus fez, quando depois da ceia e já tendo sido traído por Judas, ele vai para o Monte das Oliveiras e ali ele faz a sua última oração. Naquele momento ele poderia pedir qualquer coisa a Deus, em prol dos seus discípulos, a favor dos seus discípulos. Mas ele não pede poder, ele não pede poder para que eles realizem milagres, coisas sobrenaturais. Ele não pede que os seus discípulos tenham poder para ressuscitar os mortos, para que operem maravilhas, para que curem os enfermos. Não. A sua oração foi apenas para que Deus nos fizesse um com Ele e um com o Pai. A unidade entre nós é algo que aos olhos de Jesus, e portanto é a realidade, a nossa unidade é algo tão forte, tão poderoso, que ela é capaz de impactar muito mais as pessoas do que se elas vissem um morto ressuscitando, um doente sendo curado ou algum oprimido sendo liberto. Por isso ele fez essa oração. Esse é o desejo do Pai. O desejo do Pai é que os filhos vivam em unidade. Então, gente, vejam só, a liberdade é um dos valores mais desejados por toda a humanidade. Todos nós queremos ser livres e, às vezes, eu paro para pensar se acontecesse uma tragédia, ou enfim, se por algum motivo, tipo uma perseguição aos cristãos, se eu tivesse que ficar preso, eu acho que seria algo muito difícil de suportar. Porque a gente ama a liberdade, nós nascemos para ser livres. E em Cristo nós somos efetivamente livres, nós vivemos essa realidade. Liberdade é essa possibilidade de nós irmos aonde quisermos ou de ficar aonde queremos. Liberdade é a possibilidade de você fazer suas escolhas de acordo com sua vontade, é a capacidade de você tomar as suas próprias decisões. A liberdade, ela até certo ponto, ela está entrelaçada, ela anda junto com um outro conceito desejado, que é a independência. Mas liberdade e independência não são necessariamente a mesma coisa. A liberdade é essa possibilidade de você agir de acordo com a sua vontade. Se você é uma pessoa livre, tem vontade de fazer algo, então você pode vir a fazê-la. Independência é um conceito que, ainda que seja parecido, ele é diferente. Independência significa que você tem capacidade de agir sozinho e romper com todos os seus vínculos. E esse é que é o perigo da independência. Uma pessoa independente, ela não apenas é livre, mas como ela pode romper todos os vínculos. O nome já diz, ela é independente, ela não tem dependência de nada, nem de ninguém. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma criança em que o pai procura lhe dar uma educação moderna e essa criança fica completamente entregue à sua própria vontade. Ela pode fazer o que ela quiser. Essa criança, ela é livre, mas por ser criança, ela continua dependendo dos seus pais. Os seus pais precisam sustentá-la, seus pais precisam vesti-la, seus pais precisam acalentá-la, precisam tratar dela. Então, ainda que uma criança seja absolutamente livre, ela é totalmente dependente dos seus pais. Mas essa criança cresce e chega num momento
que ela começou a trabalhar, ela tem a sua renda, ela tem o seu próprio sustento, ela cuida de si própria, ela se tornou efetivamente independente. Agora, ela não necessita de mais ninguém. Além de livre, ela se tornou alguém sem dependência, independente, não tem mais necessidade de ter vínculos. Ora, gente, a sociedade tenta nos levar a crer que aquela sensação de satisfação, de autorrealização, de felicidade é resultado da nossa independência. Mas, se eu tenho independência financeira, se eu tenho independência quanto aos meus relacionamentos, se eu sou independente em relação a todas as áreas da minha vida, a sociedade quer me fazer crer que eu vou ter a sensação de que sou alguém plenamente realizado, porque não dependo de mais ninguém. Mas na prática, o que a gente vê é que existe alguma coisa errada, porque as pessoas não parecem que estão cada dia mais felizes, pelo contrário. Na verdade, a cada dia as pessoas estão mais independentes, mais cedo, mais independentes, mas elas também, aparentemente, estão cada dia mais infelizes. E a verdade é que nunca houve tanta gente infeliz no mundo quanto nos dias atuais. Por que isso está acontecendo? Porque a verdade é que independência, o cortar todos os vínculos, eles não trazem de fato essa sensação de satisfação, de plenitude e de felicidade. A palavra certa não é independência, mas a palavra certa é interdependência. É isso que nós precisamos, é isso que a Bíblia ensina, e é isso que nós deveríamos procurar. O que é interdependência? É esse relacionamento entre nós como uma comunidade efetiva. São as relações de mutualidade a que Jesus se refere, a que o Novo Testamento se refere, todos aqueles uns aos outros. A nossa maturidade espiritual, começa quando nós percebemos que, sendo livres e podendo nos tornar pessoas independentes, nós escolhemos ser interdependentes. Nós agimos de forma interdependentes. Esse é o segredo que a Bíblia traz para nós. Percebeu? Não estou tentando fazer jogo de palavras, que acho que seria horrível nesse momento aqui. É apenas essa discussão desses conceitos mesmo. Então a ideia é essa. Quando eu percebo que sou livre e que poderia romper todos os meus vínculos, e escolho ser uma pessoa interdependente, que vive essas relações de mutualidade de uns aos outros, aí eu vou encontrar o caminho da verdadeira maturidade espiritual. O caminho que Jesus ensinou, o caminho que a Bíblia traça. Algum tempo atrás, eu citei uma pesquisa aqui que foi realizada em várias favelas no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos na época, eram 11 milhões de pessoas vivendo em favelas. Esse número às vezes tem uma variação de uma pesquisa para outra, mas enfim, ordem de grandeza, 11 milhões de pessoas no Brasil vivem em favelas. E essa pesquisa, ela ouviu 2.000 pessoas e ela constatou alguns fatos que surpreenderam profundamente os pesquisadores. Vejam, por exemplo, a pesquisa constatou o seguinte: 70% dos moradores recebem amigos, parentes e vizinhos todos os meses. 70% das pessoas que moram em favelas, elas declaram que recebem amigos, parentes e vizinhos todos os meses. Você vive isso? Você tem essa experiência? Na sua casa você recebe parentes, amigos e vizinhos pelo menos uma vez por mês?
nas favelas eles fazem isso. Mais de 2/3 dos entrevistados dizem que não sairiam da favela nem que seus salários dobrassem. Em cada 3 pessoas, 2 disseram, mesmo que meu salário dobre, mas se eu tiver que sair daqui, eu abro mão da proposta. Eu prefiro continuar vivendo aqui com o meu salário do que dobrar o meu rendimento e viver fora desse contexto da comunidade. E o que eu achei que mais me chamou a atenção foi o fato que 94% das pessoas, ou seja, mais de 9 em cada 10 pessoas que moram em comunidade, afirmam com convicção que elas são felizes. Elas são felizes. Vê? Qual foi a conclusão da pesquisa? A conclusão foi que essas pessoas descobriram a preciosidade de se viver em comunidade. Para elas, viver em comunhão é mais importante, é mais precioso do que ter dinheiro. Elas estão constatando na prática que essa vida de interdependência, ela traz mais satisfação que uma remuneração mais elevada. E é isso que a gente precisa aprender, essa verdade bíblica. Vejam só, gente, essa pesquisa não é pesquisa de cristãos, não foi uma pesquisa conduzida por uma igreja, foi uma pesquisa secular que o Instituto resolveu fazer para avaliar como está o coração das pessoas que vivem em situações profundamente difíceis. E o que eles constataram, o que eles descobriram, foi algo absolutamente surpreendente. Que a imensa maioria, a quase totalidade das pessoas ali, elas não querem sair daquela realidade, elas estão felizes. Claro que não, claro que não considerando o fato delas estarem esquecidas pelo poder público, não terem saneamento básico. Não é isso que está sendo discutido agora. Isso o governo tem que resolver, é uma questão humanitária, isso tem que ser resolvido. Mas essas pessoas, apesar da sua vida tão cheia de adversidades, pelo fato delas terem esse relacionamento próximo, esses vínculos fortes e consistentes, faz com que elas se sintam satisfeitas, felizes. Claro que não com essa circunstância propriamente dita, mas com o fato dos relacionamentos, pelo fato dos relacionamentos serem consistentes, elas não trocariam de posição. Uma das cenas mais chocantes, porque essa pesquisa veio numa reportagem de televisão, foi quando eles estão na favela de Paraisópolis, em São Paulo, que tem uma avenida, se não me engano, a pronúncia é Giovanni Gronch, que divide Paraisópolis de um lado e o bairro do Morumbi do outro. O bairro do Morumbi é um bairro de residências, prédios da classe AAA. E o rapaz entrevistado, ele diz, eu jamais me mudaria daqui para morar daquele lado de lá. Então, alguma coisa essas pessoas descobriram que traz essa satisfação a elas. E a Bíblia ensina para a gente o que é. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, ele diz, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eu não sei se você já ouviu essa explicação, mas tem pessoas que se tornam membros de um clube, de uma instituição, de um sindicato, de um condomínio. Essa expressão, membro de uma instituição, ela teve origem em Paulo, ela teve origem no cristianismo. O que Paulo queria dizer com isso? Que nós somos tão interdependentes entre nós, que é como se nós fôssemos efetivos, praticamente, realmente, membros de um só corpo.
Se um pedaço do corpo for tirado dele e colocado à parte, esse pedaço ele não vai sobreviver sozinho. Ele vai se decompor, ele vai se estragar, ele vai se perder. Então a ideia de Paulo, quando diz que nós somos membros de um corpo e cada um está ligado a todos os outros, o que tinha na mente de Paulo era essa importância dos nossos relacionamentos. Ele falou, olha, nós precisamos viver tão juntos, os nossos relacionamentos têm que ser tão consistentes, que é como se na prática, de verdade, nós fôssemos um único corpo físico. Nós somos corpo de Cristo. Nós pertencemos uns aos outros. E a verdade, gente, é que nós precisamos uns dos outros. Quero dizer para vocês, nós não temos a noção do quanto nós precisamos uns dos outros. Se eu pudesse falar para você nesse momento assim, pô, o que você poderia dizer para a gente mais importante, uma síntese de todo o ano, um conselho para os próximos anos, o que você diria? Eu diria, fortalece os seus vínculos com o corpo, porque nós precisamos, é uma questão vital, nós precisamos uns dos outros. Então vamos entrar numa parte mais prática. Mas afinal, por que nós precisamos uns dos outros? A Bíblia dá algumas razões pelas quais nós precisamos, eu diria, e muito uns dos outros. A primeira razão é porque viver em unidade, em comunidade, em união, é extremamente encorajador. Vivermos juntos faz com que a gente seja menos exposto ao desânimo, ao abatimento, à depressão, à desistência. Você já participou de uma maratona? Nem eu. Mas quem participa de uma maratona diz que quando chega ali no quilômetro 15, 16, que a pessoa olha para frente e fala assim, meu Deus, ainda tem 25 quilômetros, 30 para correr, eu já não estou mais aguentando aqui, diz que dá um desespero, uma vontade enorme de desistir. É nesse momento que aquelas equipes de corredores que a gente vê na TV fazem toda a diferença, porque essas equipes, elas motivam o corredor, elas não deixam que ele pare, mesmo que ele esteja cansado, mesmo que ele sinta cãibras, mesmo que a sua vontade de parar seja quase insuperável. Eles encorajam, eles motivam, eles lembram do que fez aquele corredor se preparar e se lançar naquela corrida. Eles lembram aquele corredor de todo o treinamento que ele teve, tudo que ele fez, todo o sacrifício para chegar ali. Isso então motiva, isso dá ânimo contra toda a adversidade. E a tendência é que aquele corredor, por estar em equipe, não desanima, não venha desanimar, não desista, mas que ele prossiga no seu propósito. Aqui na Oceânica, algum tempo atrás, o Fabinho teve uma ideia maravilhosa, ele criou um grupo chamado Oceânica Running, e um grupo de irmãos começou a correr, e o Fabinho, há poucos anos atrás, ele teve um infarto, quase que ele partiu, né, para estar com o Senhor, mas ele tomou uma decisão, começou a caminhar, depois começou a correr. Hoje ele lidera esse grupo de corredores da igreja. Gente, é uma coisa assim impressionante, porque quando você abre o grupo, está lá um encorajando o outro, um motivando o outro. Pô, o Fabinho hoje corre uma barbaridade. Tem pessoas ali que estão assim com um desempenho excelente. Então, por que isso aconteceu? O que tirou essas pessoas da sua zona de conforto? O que tirou essas pessoas da sua inércia? Gente, foi o encorajamento dos outros. Foi o fato dos outros terem chegado juntos. Então, nós precisamos, e muito, uns dos outros, porque andar
em equipe, andar como um corpo, é algo extremamente encorajador. Nós nos sentimos menos cansados, nos sentimos mais seguros, nos sentimos mais animados. O autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Precisamos das pessoas para nos encorajar. Segunda razão, é muito mais seguro a gente correr junto. Então, primeiro, é encorajador. Segundo, é muito mais seguro. É muito mais seguro a gente andar pela vida com outras pessoas. Há muito mais segurança quando nós estamos andando em grupo. Se a gente está sozinho, o risco é muito maior. Você já experimentou andar numa rua, num lugar perigoso, ou num lugar desconhecido, tarde da noite, sozinho? A sensação de insegurança é muito grande. Mas se você está com amigos, se você está com outras pessoas, andando pelo mesmo lugar, diante das mesmas circunstâncias, você se sente muito mais seguro, você se sente muito mais firme, você tem muito mais confiança para prosseguir. Vocês já viram num circo, aquela rede que tem debaixo do trapezista? É uma rede de segurança. Os trapezistas são treinados, não se espera que eles caiam, mas eles estão fazendo algo extremamente perigoso. Se caírem, eles vão morrer. Então, aquela rede embaixo é para impedir que a tragédia aconteça. Irmãos, na família, a família da fé, a igreja, ela é essa nossa rede de segurança. Ela impede que a gente, no caminho da vida, caia e se arrebente, caia e se machuque feio. A igreja, os irmãos, os nossos vínculos, eles nos dão essa segurança, eles nos protegem até mesmo de nós mesmos, nos impede de fazermos bobagens, nos impede de cairmos, nos impede de nos machucarmos. Terceira razão, é muito importante a gente prosseguir juntos, porque o fato de andarmos juntos nos torna mais sábios, mais encorajador, mais seguro, mais sábio. Quando andamos juntos, nós aprendemos muito mais do que se você anda sozinho. Não, nesse caso não se trata de amigos casuais, mas de pessoas que tenham comunhão profunda e verdadeira com você. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Há segurança. Provérbios 15:22. Com os muito conselheiros há bom êxito. Provérbio 24:6. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então, o fato de nós andarmos juntos com pessoas que nos conhecem e que se sentem à vontade, se necessário for, de apontar os nossos erros, de comentar a respeito da nossa vida, decisões, de participar ativamente da nossa existência, o que a gente vê é que nesse caminho há segurança, há bom êxito, há vitória. Em outras palavras, nós vivemos com sabedoria. Uns aprendem com os outros. Existem momentos que meu amigo, meu irmão, não está vendo uma coisa que está saltando aos meus olhos. E vai chegar um momento que ele vai precisar me alertar que eu estou indo para o buraco e não estou percebendo. Por isso, precisamos uns dos outros. Quarta razão. Precisamos uns dos outros para nós realizarmos juntos a obra de Deus. Realizarmos juntos a obra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz
Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Fomos criados por Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que isso quer dizer? Antes mesmo de você nascer, Deus decidiu quais talentos você teria, que dons você receberia, quais seriam as suas habilidades naturais, quais seriam as suas habilidades espirituais, qual seria a sua história. Deus decidiu em que país você iria nascer, em que cidade você viria ao mundo, quem seria a sua família, como você seria criado, quem seriam os seus pais, quem seriam os seus irmãos. E Deus tomou todas essas decisões porque Ele tinha algo específico, predeterminado para você realizar durante a sua vida. Nas palavras da carta aos Efésios, as boas obras. Deus preparou todas essas circunstâncias para que você pudesse realizar a missão para a qual Ele te designou. Toda vez que você usa os talentos que Deus te deu para você ajudar outras pessoas, se relacionar com seus irmãos, fazer a sua obra, pregar o seu evangelho, implantar o reino de Deus aqui na terra, você está cumprindo a missão para a qual Deus te criou e te capacitou. Mas Deus sabe que essa obra é muito grande e que nem você nem eu conseguiríamos fazê-la sozinhos. Então o que Deus diz é: nós precisamos uns dos outros para trabalharmos juntos. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Irmãos, sozinhos, talvez a gente consiga realizar alguma coisa, mas quando nós juntamos todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, nos unimos e dispomos o nosso coração, o resultado, o produto do que vai acontecer ali é incomparavelmente maior do que a soma de todo o esforço que nós poderíamos realizar individualmente. Talvez o motivo de alguns estarem se sentindo cansados, abatidos, desanimados, talvez seja porque você esteja pensando ou tentando resolver alguns problemas, algumas questões, ou desenvolver o seu ministério sozinho. A gente não consegue. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudar juntos a fazermos a obra de Deus. Em quinto lugar, são só 10 pontos, já vai acabar. Por que vocês riram? Estou brincando, é o último ponto. Quinta razão. Nós precisamos de gente para tomar conta de nós. Quanto antes a gente aprende isso, mais fácil a nossa vida se torna. Nós precisamos de pessoas que se sintam à vontade para cuidar de nós. Pitágoras, que foi conhecido, ele é muito mais conhecido entre nós por causa do seu teorema matemático do que pelo fato de ser um filósofo, mas ele disse o seguinte: se os teus inimigos não apontam os seus defeitos, se os teus... Deixa eu refazer aqui a frase do Pitágoras que eu estava falando errado. Se os teus amigos não apontam os teus defeitos, pague um inimigo para fazê-lo. Se os teus amigos, eles não são amigos suficientes para passarem por alguns momentos de tensão,
apontando os seus erros, cara, paga um inimigo para que ele aponte. A gente não precisa de gente que só diga que a gente é bonito, que a gente é belo, que a gente é ótimo, que a gente é inteligente, que a gente é perfeito, que a gente faz tudo bem o tempo todo. Não. Um amigo de fato, o irmão, ele aponta os nossos erros. Respeito, cuidado, carinho, amor, compaixão. Mas aponta. Ele ajuda a gente a ver o que a gente está fazendo de errado. Ele ajuda a gente a ver o que a gente não está conseguindo ver. A verdade é que nós precisamos de pessoas assim, que nos protejam, como disse há pouco, até de nós mesmos. Pessoas que estejam do nosso lado, quando nós precisarmos de apoio. Pessoas que nos ajudem a permanecer no caminho. Precisamos de pessoas que nos aconselhem. Nós precisamos de gente a quem possamos e devamos prestar contas dos nossos atos. Eu preciso de pessoas que tomem conta de mim, pessoas a quem eu presto contas com regularidade. Considere o seguinte, muita gente, e talvez muita gente aqui, tem casas que pagam um determinado valor para que essas companhias de vigilância privadas vigiem a sua casa, protejam a sua casa. Pagamos empresas para que elas cuidem da nossa casa. Pagamos um condomínio para que eles zelem pelo nosso patrimônio. Pagamos plano de saúde para que a gente cuide do nosso corpo. Mas a pergunta é, tem alguém te ajudando a vigiar a sua alma? Tem alguém te ajudando a proteger o seu coração? Tem alguém te ajudando a tratar do seu caráter, para que a cada dia você seja mais parecido com Jesus? Você não tenha dúvida de que alma, coração, caráter são muito mais importantes do que as coisas materiais que você e sua família possuem. A alma vale muito mais do que o corpo, que está protegido por um plano de saúde. Mas quem cuida da sua alma? Quem cuida do seu coração? Quem tem zelado pelo seu caráter? Tem alguém te ajudando na sua jornada espiritual? Quem tem tomado conta de você? Só para que você mesmo tenha certeza de que sua vida não estagnou, que você continua crescendo, você continua no processo de amadurecimento, você está cada dia mais parecido com Jesus. Tem alguém próximo de você para verificar se você não está desanimado, se você já não está por um fio para largar tudo, para virar as costas, não apenas para a igreja, mas para o seu próprio ministério, para o seu chamado, para a missão que Deus tem para você? Tem alguém próximo a você para perceber a tempo que você começou a cogitar a possibilidade de desistir da caminhada com Cristo? Você vê a gravidade, vê a importância, vê quanto que nós precisamos uns dos outros. E vou perguntar agora num outro sentido. Você está ajudando a cuidar da alma de alguém? Você tem sido motivo de bênção para a vida de alguém nesse sentido? Você tem se preocupado com o estado espiritual de algum irmão, algum amigo, alguma irmã próxima a você? Há alguém com quem você se compromete, ou tenha se comprometido dizendo, eu vou estar junto de você, eu vou tomar conta de você, eu vou estar com você para o que der e vier, eu vou te ajudar a prosseguir firme no caminho de Jesus. Me lembro que por alguns anos eu trabalhei em petroquímica e havia uma norma de segurança que era extremamente rígida, como aquelas tubulações, aqueles equipamentos. Com frequência eles trabalhavam com todo tipo de gases, alguns altamente tóxicos e alguns extremamente perigosos.
uma norma de segurança que havia era: ninguém, sob hipótese alguma, está autorizado a entrar num equipamento sozinho. Isso é norma de petroquímica. Qualquer petroquímica que você trabalhar, você vai ver que isso é uma norma extremamente rigorosa. Ninguém pode entrar num equipamento petroquímico sozinho. Pelo menos um vai ficar na porta segurando uma corda ou algo compatível para que quem entre tenha segurança. No mínimo, 2 pessoas. Então pensa só, se para entrar num equipamento petroquímico, para proteger o meu corpo, se existe todo esse cuidado, como alguém pode se dispor a entrar nessa vida, a entrar nesse caminho e achar que pode ser vitorioso, bem-sucedido, ter êxito, caminhando sozinho? Essa hipótese não existe. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nenhum cristão, de maneira consciente, pode continuar na sua caminhada sozinho, achando que ela será levada a bom termo. Em Cristo, nós somos absolutamente livres. O Senhor nos libertou de todo pecado. O Senhor nos libertou de todo mal. Quem conhece a verdade é verdadeiramente livre. Mas a mesma Escritura que faz essa afirmação, ela diz que somos parte de um corpo. E por sermos parte desse corpo, nós dependemos uns dos outros. A nossa vida espiritual depende uns dos outros. Uns são dependentes dos outros. Nós somos interdependentes como membros de um só corpo. Você poderia falar amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade. Estende as tuas mãos sobre nós, trata o nosso coração e desfaz todo conceito errado, Senhor, indevido, mentiroso, de que temos que ser independentes para nos sentirmos realizados, que não temos que dar satisfação uns para os outros, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tira, Senhor, todas essas mentiras da nossa mente e, sobretudo, do nosso coração, para que a gente possa experimentar cada dia mais a realidade da comunhão sadia, da comunhão verdadeira, espiritual, produzida pelo Senhor entre nós. E assim que cada vez menos gente seja surpreendida pelo desânimo, pelo abatimento, desistindo da sua caminhada, desistindo do seu ministério. Que as tuas mãos continuem sobre nós, sobre a tua igreja, e abençoa de uma maneira muito especial, Senhor, esse ministério da geração oceânica, esse ministério do Gol. Abençoa esses irmãos que têm sido perseverantes no se dar a Ti, no se entregar a Ti, no desejo de fazer a Tua vontade, de serem instrumentos em Tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado, honrado, enaltecido através das suas vidas. Faz assim, Senhor. Toma esse ministério em Tuas mãos e abençoa os Teus servos